Mateus capítulo 1, versículo 18. Eu quero falar sobre José hoje. E qual é o traço e o perfil em José que comunica com o Natal, com o nascimento de Jesus? E o que isso tem a ver com a gente? Mateus 1, versículo 18. Mateus 1, 18. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes de se unirem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz a um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Vamos até aqui. Aumenta um pouquinho só o retorno para mim, pode aumentar ainda, Renan. Hoje eu quero pensar o seguinte tema com vocês e dialogar com a vida de José. Como nós conseguimos superar o nosso medo? Porque para mim a vida de José é isso. Todos nós, numa hora ou outra, temos medo de alguma coisa. Tem gente que tem medo da velhice, por exemplo. Como que vai ser quando eu ficar velho? Será que eu vou ficar sozinho? E esse medo da velhice, para muita gente, gera o medo da solidão. Será que eu não vou conseguir casar? Será que quando passar o tempo da minha vida e as pessoas poucas que eu amo não estiverem aqui, será que eu não vou ficar sozinho? Tem gente, por exemplo, que tem medo de ficar doente. Será que uma doença, quantas vezes eu escuto assim: minha família tem histórico de câncer, eu já sei, vou morrer de câncer. Eu acho que eu vou morrer mais cedo. Olha, meu coração me fala que não tem jeito, alguma coisa vai acontecer comigo. O cara vira um hipocondríaco, toma remédio para qualquer coisa. Tem gente que é assim, meu irmão. Tem gente que é assim. O cara sentiu uma dor de cabeça, já era. Isso aí é câncer. É dor de cabeça, não é câncer. Tem gente que tem medo, por exemplo, de divorciar, de ficar sozinho também, através da relação da sua família. Minha família não vai dar certo. E se eu divorciar? E os meus filhos como você? Quais são os seus medos? Essa é a pergunta. Todo mundo tem medo de alguma coisa. Quais são os seus medos? A mensagem do Natal, através da vida de José, e não só de José, de vários personagens, todas as personagens envolvidas no Natal, praticamente todas aquelas que reverenciam Jesus tinham medo de alguma coisa. Quer ver um exemplo disso? Quando o anjo chegou para falar com Maria, Maria estava lá e o anjo chegou, a primeira coisa que ele falou para Maria foi o seguinte: Maria, não temas, você vai abrigar o Salvador. Não temas. Mas tudo começou com não temas. Os pastores em Belém, quando os anjos anunciaram que Jesus ia nascer, a primeira coisa que os pastores falaram para os anjos, que os anjos falaram para o pastor, foi: não tenham medo, pois hoje vos trago boas novas de grande alegria. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Não temas. A mesma coisa aconteceu com Zacarias, que também é a prima de Maria, né? Zacarias e Isabel. Aconteceu a mesma coisa quando Isabel não podia ter filho, e Zacarias era sacerdote. Quando entrou para fazer a sua adoração no templo, era a sua vez, ele ficou mudo lá. Por que ele ficou mudo? Porque ele duvidou de Deus, mas a primeira coisa quando Deus falou com ele lá dentro, foi assim: não tenha medo, você vai gerar aquele
que vai ser precursor do Salvador. E ele ficou mudo por causa daquilo. O quê? Não temas, não tenha medo. Com certeza, a história do Natal é a história de suplantar nossos medos para que Cristo nasça. Esse é o princípio central no início. A história do Natal é a história de suplantar nossos medos para que Cristo nasça. Mas hoje especificamente eu quero destacar o medo do padrasto de Jesus, José. Para José a coisa era pior. Veja se não era. Existia uma questão cultural por trás, uma questão histórica para ele ter muito medo. A vida dele estava em risco. Vocês querem ver? Ele estava noivo de Maria, mas não havia consumado o casamento. Noivado naquela época não é o nosso noivado de hoje. Noivado naquela época era praticamente casamento. Era um casamento sem relação, só esperando. Não era aquela coisa, não se quebrava o noivado. O noivado só se quebrava com uma carta de divórcio. Era um estágio já casado, mas sem relação. Então era algo muito sério. E agora pensa comigo, Maria parece grávida. Um escândalo. Mas um escândalo com consequência, se hoje isso já é um escândalo, que se imagina para José. Para José era pior. Ele falou, eu não tive relação com Maria, ela me traiu. Mas para aquela época era bem pior, porque existiam leis, que inclusive isso poderia lhe custar a vida. Eu vou explicar. Maria, quando soube, tudo indica que ela foi para a casa da sua prima Isabel. Isso é relatado no musical. Ela foi para a casa da sua prima Isabel e pelo que tudo indica, ela não disse nada da sua gravidez para ninguém. Ela passou, de acordo com os historiadores, provavelmente 3 meses com Isabel. E claro que o que aconteceu ali foi que o mundo de José desabou. Ele era casado com Maria, só não tinha concebido, não tinha consumado a sua relação com ela através do sexo, mas ele era casado. O mundo de José acabou. Ele amava Maria. Seus sonhos colapsaram, seu futuro parecia sombrio, ele ficou no beco sem saída. E especificamente naquela época, o caso de adultério, que seria o caso aqui, os adúlteros seriam apedrejados, ou fornicação, que seria o caso dos dois, porque pensa comigo, seriam 2 histórias, gente, 2 possibilidades. José ficava quieto, e se ele ficasse quieto e englobasse o problema de Maria de ter ficado grávida, ele seria considerado como fornicador, porque concebido do Espírito Santo. Como assim? Ele seria considerado como um fornicador e, de acordo com a lei de Moisés, ele teria que ser apedrejado, morto. Ou ele botava a boca no trombone, dizendo assim: eu não tive relação com Maria. E ele seria o cara que mataria a mulher que ele amava. Olha que coisa difícil. Não era fácil. Para José era medo. Acabou. Ele estava num checkmate, gente. Checkmate. E o que ele fez? Ele falou: eu vou sair em secreto. Eu vou fugir. Eu vou anular o casamento secreto, vou tentar preservar a vida de Maria. Se as pessoas vierem atrás de mim para me apedrejar, eu morro, tá bom, eu morro por essa causa. Agora, para a gente faz mais sentido o versículo 20. Quando Deus, através do anjo, falou: José, não tenha medo de receber Maria como sua mulher. Não tenha medo. Com certeza. A história do Natal, e mais especificamente a história de José, é a história de suplantar os nossos medos para que Cristo nasça. Suplantar medos para que Cristo nasça. Mas o que a história de José ensina a respeito do medo? Em primeiro lugar, José nos ensina que não devemos ter medo quando as coisas parecem inexplicáveis. Porque você imagina, gente, você imagina a lógica. Maria, quando volta de Isabel, depois de 3 meses, já estava com a barriguinha grande. Já tinha alguma coisa mudada no corpo. Quando chega em casa, fala assim para José: José, eu tenho uma notícia para te falar. Ele falou: estou vendo que você está grávida. Estou grávida. Mas calma, deixa eu explicar, veja bem.
é concepção do Espírito Santo de Deus. Conta a outra. Você imagina essa história? Isso é inexplicável, gente. Maria não tinha como se justificar a respeito disso. Isso é inexplicável. Aquilo que nós não conseguimos entender, aquilo que nós não conseguimos explicar logicamente, racionalmente, nos traz medo. Aquilo que a gente não entende, a notícia inesperada que chega e a gente não entende claramente o que vai ser, gera medo da gente. Para muita gente gera revolta. Não tem jeito, é isso, é exatamente isso. E José chega a uma conclusão óbvia: eu não tive relação com Maria e ela está grávida, ela foi infiel, ela me traiu, então meu casamento acabou, meus sonhos de família acabaram. Agora observe que enquanto José estava achando que Maria tinha sido infiel com ele, seu casamento estava acabado, ele não estava percebendo que Deus estava trabalhando um dos planos mais gloriosos de toda a história da humanidade, através desse medo, só porque ele não conseguia explicar, através dessa aparente traição de quem ele amava. Olha que loucura isso. Se coloca na posição de José. Quando José pensou que as coisas estavam fora de controle, quando José pensou que uma tragédia tinha desabado em sua cabeça e na cabeça de quem ele amava, quando ele pensou que tudo tinha acabado na sua vida, ele mal sabia que Deus estava escrevendo o capítulo mais emocionante, não apenas da sua história, mas da história da humanidade. Quantas vezes a gente fica apavorado porque não entende, porque não consegue explicar, porque o mistério nos envolve e se esquece que Deus está trabalhando ao nosso favor e não contra nós. Não é porque a gente não entende que a gente precisa ficar com medo. O que a gente não entende não pode nos paralisar. Se é Deus que fala, não temas. José está com medo, por exemplo, de Maria ter sido infiel ou imoral, mas o que está acontecendo de fato é o cumprimento de uma promessa de Deus para a humanidade. E sabe o que a gente aprende com isso aqui, gente? Natal nos lembra que aquilo que muitas vezes consideramos que pode ser a nossa maior vergonha, vai ser o motivo da vitória que Deus tem preparado, não apenas para você, mas para aqueles que te cercam também. Então, não temas pelo fato de você não entender, mas o desdobramento disso é que José estava com medo, porque não compreendia todos os fatos, não via como Deus vê, ele olhava só o ponto, mas ele não compreendia o todo. Sabe, nós temos medo do desconhecido, nós temos medo porque não enxergamos na curva, nós não sabemos o que está no final da história. Então hoje, nessa manhã de Natal, eu estou aqui para te dizer o final da história, porque Deus já nos contou o final da história. Apocalipse capítulo 21, versículo 21 diz assim: depois de tudo, eu vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra tinham desaparecido, e o mar já não existia mais. E vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ela estava vestida como uma noiva enfeitada por seu marido. E então ouvi uma voz forte que vinha do trono dizendo: agora a morada de Deus vai ser com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão povo de Deus. Então o próprio Deus estará com eles, e ele lhes será por Deus. Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos, e a morte já não existirá mais. Não haverá mais luto, nem choro, nem dor, porque as coisas velhas já passaram. E aquele que estava sentado do trono disse: olhem, estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, porque essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. E ele ainda me disse:
tudo está feito, tudo está consumado. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, o princípio e o fim. A todos os que têm sede eu darei de beber, de graça, da fonte da água da vida. Aquele que vencer herdará todas essas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Vamos olhar para o todo, gente. O menino que nasceu naquela manjedoura esmagou a cabeça da serpente com o seu sangue, ressuscitou e em breve voltará, e ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e todo o nosso pranto se verterá em alegria. Glória a Deus, glória a Deus. Pessoal, se olharmos um ponto da história, apenas aquele ponto, nós esquecemos o enredo todo, e o fato que a história de Deus tem Cristo como vencedor, e a sua igreja triunfando. Por isso não temas, Deus está no controle. Obrigado, Senhor. Pessoal, José estava com medo, porque o que ele estava pensando era que uma tragédia tinha acontecido, mas na verdade eram os planos de Deus sendo conduzidos para a transformação da vida do próprio José e de toda a humanidade. O que era medo se tornou em solução para Deus. Olha para mim aqui, presta atenção nessa frase: o que era medo se torna em solução para você também, nas mãos de Jesus. Então, gente, é importante entender que se somos filhos do Senhor, se estamos sendo conduzidos pelo Senhor, e se temos Cristo no barco, não tem o que temer. Jesus estava pregando em Nazaré as parábolas do reino, e Jesus estava muito cansado, e Jesus diz aos seus discípulos: passem para outra margem. E eles pegam no Mar da Galileia e começam a ir em direção a outra margem do rio. Jesus estava dentro do barco. Jesus pega um travesseiro e dorme. Enquanto Jesus dorme, uma tempestade acontece, e Jesus dormindo, de boa, tranquilo, e todo mundo preocupado, as ondas entrando pelo barco, o barco ia naufragar, e aqueles discípulos acordaram o mestre, e lhe fizeram 3 perguntas. A primeira pergunta que eles fizeram foi: mestre, não te importas que a gente morra? Ou seja, você vai ficar dormindo enquanto a gente vai morrer, você não vai fazer nada. Gente, Jesus estava no barco. Agora eu imagino essa ironia, era um mestre no barco, aquele que criou todas as coisas estava no barco. Jesus levanta calmamente, provavelmente, dá uma bocejada para trás, e ele só fala um negócio para aquele povo: não temas. Vocês não têm fé? Não tenham medo, mas tendes fé. É isso que ele fala. Ele dá uma ordem para a tempestade, e aquela tempestade para. E a terceira pergunta dos discípulos é: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? A pergunta central é a pergunta de Jesus para a gente hoje: por que vocês têm medo? Por que vocês não têm fé? Por que vocês não acreditam em mim? Essa é a pergunta para a gente. Por que a gente deve ter fé e não medo? Jesus nos explica aqui. Em primeiro lugar, por causa da promessa de Jesus. Se ele falou: nós vamos passar para outra margem do rio, que diz lá em Marcos capítulo 4, versículo 35, qual é o nosso destino final? A outra margem do rio. E eu acabei de ler a outra margem do rio aqui em Apocalipse capítulo 21. Ele é vencedor junto com essa igreja triunfante. Passemos para outra margem de rio. Isso Jesus disse. Palavra, promessa de Jesus e realidade são a mesma coisa, gente, porque nenhuma das suas promessas cai por terra. Em todas as promessas nós temos o sim e o amém de Deus. Tudo se cumprirá. Muitas vezes nós temos medo porque duvidamos que Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Porque a gente deve ter fé e não medo?
Segundo lugar, por causa da presença dele. Ele está com a gente. Quem é Jesus? Jesus é o criador do mar, Jesus é o criador do vento, Jesus é o criador da tempestade. Será que a criatura poderia ser maior que o criador? Jesus estava ali, no mar, no vento, na tempestade. Mas qual é o problema? Ele é o criador, aquele que criou todas as coisas, estava dentro daquele barco, e aquele barco não poderia afundar com o criador do universo nele. E Jesus nos prometeu a mesma coisa: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós não vencemos porque somos fortes, nós vencemos porque o Criador está conosco. Por isso, não tem desmedo, tenha fé. Por que a gente deve ter fé e não medo? Em terceiro lugar, por causa do poder de Deus. Esse texto de Jesus no barco com a tempestade, ele é um combo de 4 episódios. O primeiro é esse, e mostra que Deus, Jesus, o Deus encarnado, Deus Emanuel, ele tem poder sobre a tempestade, sobre a natureza. Eles chegam do outro lado da margem do rio, e ele mostra, quando chega lá, o texto, o evangelista Marcos mostra que Jesus tem poder sobre qualquer demônio. Ele é recebido por um endemoniado na terra de Gadária. Eles chamaram, foi conhecido como endemoniado de Gadária, né? O gadareno. Os demônios pediram para não atormentarem ele quando Jesus chegou, e não serem mandados para fora dali. Eles queriam: coloca a gente pelo menos para essa manada de porcos. Agora eu faço uma pergunta: por que Jesus atendeu o pedido dos demônios? Se depois o endemoniado pede para ir com ele, o endemoniado liberto pede para ir com ele, ele diz: não, agora volta para sua família. Por que Jesus atendeu o pedido dos demônios? Primeiro, eu acho que a coisa mais importante é para provar para o mundo inteiro que quem manda é ele, é Jesus. Os demônios ficam se Jesus permitir, os demônios saem se Jesus mandar. Quem domina e quem tem poder sobre os demônios é Jesus. Quem tem as chaves da morte e do inferno é Jesus. Jesus tem poder sobre a natureza, Jesus tem poder sobre o reino espiritual. Mas em terceiro lugar, Jesus tem poder sobre a enfermidade. Um pouco mais à frente, volta Jesus para Nazaré, e ele está andando, e uma mulher com fluxo hemorrágico há dos 12 anos, estava lá, e ela vai pelo meio da multidão, e toca nas vestes de Jesus, e quando ele toca nas vestes de Jesus, Jesus fala: quem me tocou? Não, está todo mundo te esbarrando, Jesus, como que funciona? Não, alguém tocou em mim, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Daqui a pouco veio a mulher e falou: fui eu que tocou. Ela falou assim: filha, pode ir embora, você está curada, a sua fé te salvou. Preste atenção nisso. Jesus tem poder sobre a natureza, Jesus tem poder sobre os demônios, e não há enfermidade que ele não possa sarar. Jesus é todo poderoso. A última palavra não é da ciência, a última palavra não é da medicina, a última palavra é do Deus vivo, é do Filho de Deus. Jesus tem poder sobre a natureza, Jesus tem poder sobre demoniados, sobre demônios, Jesus tem poder sobre doenças. Em último lugar, Jesus tem poder sobre a morte. Nesse mesmo lugar, enquanto Jesus curava a mulher do fluxo do sangue, enquanto Jesus estava lá, chega Jairo, o chefe da sinagoga, e pede ajuda para a cura da sua filha. Mas vem uma pessoa e alerta Jairo: já era, para de incomodar o mestre, a sua filha já está morta. Jesus fala para Jairo o quê? Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Não temas. Jesus chega lá, já existiam carpideiras, o povo já estava chorando, a imagem da religião judaica já estava lá, quando Jesus chegou e falou assim: olha, ela só está dormindo. E aí o judaísmo, a imagem, a reflexão daqueles que estavam lá, os sacerdotes, riram da cara de Jesus. Jesus deixou esse povo para fora dizendo: só vive milagre em mim em quem acredita no que eu falo. Só foram os discípulos para dentro do quarto, o pai e a mãe. Jesus pega no corpo daquela criança, corpo gélido, porque já estava morta, e falou assim: menina, levante-se. Ela voltou à vida. Uau! Voltou à vida, e voltou à vida sendo uma das minhas. Voltou à vida e falou assim: tenho fome. Voltou à vida.
E você, inclusive, Jesus fala sobre isso. Jesus tem poder sobre a natureza, Jesus tem poder sobre os demônios, Jesus tem poder sobre a enfermidade e tem poder sobre a morte. Ele é a ressurreição e a vida. Ele entrou nas entranhas da morte, Ele matou a morte, Ele ganhou vitória sobre a morte e se levantou num corpo glorificado, e promete para você que se você crê nele, você nunca morrerá eternamente. E você poderá olhar para a cara da morte e dizer, como o apóstolo Paulo disse: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. O nosso Senhor tem poder sobre a morte. Por isso, não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Gente, não devemos ter medo quando as coisas parecem para nós inexplicáveis. É isso que José mostra para a gente. Não devemos ter medo. Nós não conhecemos toda a história. Nós olhamos a história por um ponto. A história no macro já nos foi revelado. É Cristo, Cordeiro de Deus, arrancando das mãos do diabo a morte e trazendo a gente para a luz. É Cristo e a sua igreja gloriosa, reinando para sempre com Ele. Por isso não temas. A história de José nos ensina que aquilo que parecia nossa vergonha, aquilo que parece ser o nosso fim, aquilo que parecia não ter saída, é Deus apenas se manifestando para construir uma história de vida, uma história de poder, uma história de milagres, uma história de redenção na nossa existência. Não tenha medo. Agora, olha o que José fez. Alguns tipos de medo José coloca no texto. Por exemplo, no versículo 19 diz assim: por ser José seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Por que José fez isso? Antes de receber de Deus. Daqui a pouco a gente vai ver como ele vence o medo. Mas por que José fez isso? Óbvio que é o que ele tinha. Sabe qual foi o maior problema? Mesmo ele sabendo e conhecendo a índole de Maria, sabe qual foi o maior problema? O maior problema é que ele se importava demais com a opinião pública. Talvez hoje o seu medo, a sua forma de ver a vida, de tomar decisões que você tem certeza que Deus quem te deu, você não toma porque você acha: o que fulano vai falar? O que ciclano vai falar? Será que as pessoas vão me receber? Será? Será que você não deixa de viver tudo que Deus tem para você viver, porque simplesmente aqueles que opinam, que talvez tenham o seu coração e que tenham gestão da sua vida, iriam te criticar, e você fica vivendo uma vida pormenorizada do que Deus tem para você? Gente, chega uma hora que a gente tem que falar assim, como Josué falou: olha só, eu trouxe vocês até aqui, na terra prometida. Agora eu não sei o que vocês vão fazer da vida de vocês, mas eu vou servir ao Senhor. Eu sei o que eu quero. E muitas vezes eu me lembro, inclusive, de Jesus, quando recebeu os seus irmãos e a sua mãe, porque não tinha entendido ainda seu ministério messiânico. Receberam os seus irmãos e a sua mãe, dizendo assim: os discípulos falaram: ó, tua mãe e teus irmãos estão aí. E eles vieram para tentar freá-lo, que foi o que aconteceu. Dizer assim: você vai morrer, para com isso. Sabe o que Jesus falou? Ele falou assim, claro que existia toda uma questão cultural, ele falou assim: ó, minha família são vocês. Se eles vão tentar se eles vão tentar frear o ministério que o Pai tem para mim, eu sei para que eu vim para morrer. Eu vim para morrer pela humanidade. Chega uma hora, gente, que a gente tem que fazer uma escolha. Para viver tudo que Deus tem para a nossa vida, chega uma hora que a gente tem que escolher: eu fico com a opinião dos outros e vivo a vida dos outros, ou vivo o que Deus tem para mim? É a pergunta que você tem que fazer. Eu fiz as minhas, até hoje faço. Recebo pancada de tudo quanto é lado. Se coloca
se coloca a luz, a temperatura baixa, está frio. Se coloca a temperatura alta, está calor. Se coloca no meio, gente, essa igreja também, tudo recebo. Mas chega uma hora que ou a gente tem convicção do que Deus tem para a gente, ou a gente vai viver a vida dos outros. A pergunta que eu faço é: será que a opinião alheia tem te feito diminuído no que Deus tem para você viver? Que tipo de medo você tem? Eu estou tentando agora definir os medos e te confrontar. José tinha esse medo. Esse medo acabou de uma forma que daqui a pouco eu vou falar. Quer ver um segundo medo que José tinha? José tinha medo, por exemplo, quer dizer, uma consequência do medo. Está lá no versículo 20. Diz que depois que ele escutou que Maria estava grávida, ele ponderou e começou a pensar nisso tudo. Aquilo ainda não fez ele tomar uma ação de assumir Maria. Mas presta atenção. Esse ponderar, de repente, tem a ver comigo, com você. Talvez você está cansado depois de um dia moído de trabalho, você deita a cabeça no travesseiro e você não consegue pregar o olho, é ou não é? Acontece com você? Comigo acontece. Nossa, é impressionante, a gente não consegue, sabe? A gente deita depois de dia difícil e não consegue dormir, a gente está pregado, sabe? Aconteceu com José também. Mesmo que inclusive o seu temor, que o motivo do seu temor tinha sido infundado, porque não tinha o que temer. Mas Deus olha para mim e para você hoje e diz: você não precisa ficar com medo. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, disse o apóstolo Paulo. Chega, levanta a sua cabeça. Deus não perdeu o controle da história. Muitas vezes a aparente maior tragédia da sua vida é o próprio Cristo nascendo de alguma forma para redimir a sua história e te dar vitória. Essa é a história de José. O Natal de Cristo, gente, nos lembra que não precisamos ter medo. O plano de Deus se cumpriu. Jesus veio na plenitude dos tempos, nasceu sobre a lei para ser o nosso Redentor, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Mas como vencer o medo? José nos responde. Primeiro, não há o que temer. Em segundo lugar, José nos responde como que ele venceu o medo dele. Versículo 24 fala assim: ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Não fugiu, ele fez o que Deus tinha ordenado, sem dúvida nenhuma, gente. O pessoal do louvor já pode vir vindo para cá. Sem dúvida nenhuma, gente, ao longo de toda a sua vida, Maria andou nessa suspeita de ter adulterado, é ou não é? Pensa comigo. Inclusive, ela teve acusações veladas de muita gente. O pessoal de Nazaré deve ter botado ela na boca. A fofoca era Maria. Ah, lá, ó, diz que está gerando o filho de Deus. Ah, José é um trouxa, é ou não é? Inclusive, a prova disso, e uma das provas para vez mais contundentes sobre isso, é que José leva Maria para Belém, no fim da gravidez dela, para recenseamento, provavelmente no finzinho, com uma barrigão. Por que ele fez isso? Não era arriscado fazer isso? Mas provavelmente para não deixar ela exposta em Nazaré, para que os lobos não pudessem a comer lá. Mas o que eu acho impressionante é essa postura de José. José tinha medo, até escutar Deus falar. José recebeu a palavra de Deus e virou uma chave. Virou uma chave. Ele não questionou mais, ele não duvidou mais, ele não se rendeu mais ao medo. José obedeceu. Como vencer o medo? José nos ensina que só se vence o medo obedecendo a Deus, obedecendo a palavra de Deus. Imagina um homem obediente, gente. Imagina um homem obediente. O nome desse homem é José. Olha só, José, apesar de poder lhe custar a vida, casa com Maria, entendendo que era Deus que estava fazendo isso.
José podia preservar a sua vida dizendo: quem traiu foi ela. Ele falou assim: não, se Deus falou, eu vou obedecer ao Senhor, eu vou arcar com as consequências, com as aparentes perdas que eu vou ter por causa dessa minha decisão. Depois disso, Herodes, é contado também isso no musical, Herodes quer caçar Jesus para matá-lo. O que acontece? José recebe de novo a visitação de Deus, e Deus fala para José assim: olha, foge para o Egito. E o que José faz? José desarticula a vida dele, totalmente, as relações, o seu trabalho. Pensem comigo, imagina José como carpinteiro, como que ele iria sustentar a sua família no Egito? Ele não sabia a língua, provavelmente não conhecia pessoas, como que ele faria isso? José obedece a Deus novamente, e ele sai dali e vai para o Egito. Herodes morre, quem assume seu filho? O que ele faz? José, quando Herodes morreu, o anjo chegou para ele e falou assim: olha, morreu aquele que te perseguiam, todos que perseguiam o seu filho. José obedece de novo e volta para Judeia. Só que José não morava na Judeia, José morava em Nazaré, na Galileia. José volta para a Judeia. Só que o filho de Herodes era tão ruim como ele. Mais uma vez Deus visita ele e fala: você precisa me obedecer de novo, você vai voltar para Nazaré. E ele obedece de novo. Era mais ou menos assim: José, levanta acampamento. Ele não falava mais, ele falava: sim, senhor. José, vai para o Egito. Sim, senhor. José, vai te custar a vida, mas caso te custe, não tem problema não, que eu não vou deixar, eu estou com você. Assume essa mulher, José, o filho não é teu. Ele falou: sim, senhor. José, você precisa voltar. Depois de alguns anos no Egito, a coisa já estava estabelecida. Agora, José, você vai ter que começar tudo de novo, construir cliente de novo, construir relacionamento de novo, ter lugar de novo, uma casa para alugar, para comprar alguma coisa. Vai voltar de novo para a Judéia. José, sem titubear, fala: sim, senhor. José, estão te perseguindo de novo, você vai ter que mudar de novo para Nazaré. José fala: sim, senhor. Gente, tem gente aqui que precisa de sim, senhor, e não senhor hoje. Sim, senhor. José, você tem que sair desse trabalho que você está. Sim, senhor. Não é mais, não é, será? José, tu tem que entregar o teu celular hoje para tua esposa, porque isso é problema de você. Ah, não, eu vou botar um bloqueador, vou compartilhar. José, tu sabe que tu esconde teu celular no porta-mala do teu carro, alguma coisa, você tem 2 celulares. José, para você vencer isso, você tem que largar. Sim, senhor. José, você tem que entender, cara, que você está gerindo mal a sua família, o seu tempo. José, menos dinheiro que você está ganhando e mais tempo com a sua família. Sim, senhor. José, você vai ter menos dinheiro, tudo bem? Sim, senhor. A gente fala: José era muito banana. Banana é você. José foi pai do Criador. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Aí eu fico perguntando, e a minha pergunta é: sabe por que muitas vezes nós não vencemos o medo? Porque às vezes Deus manda a gente fazer e a gente não faz. Às vezes Deus manda a gente obedecer e a gente não obedece. Às vezes Deus manda a gente ir para frente e nós damos marcha ré. Você quer tirar o medo do seu coração? Quer? Obedeça a Deus e ande de acordo com a vontade de Deus. Siga a direção de Deus para a sua vida, e o medo vai ser desarticulado na sua história. O que é Natal, gente? Natal é a representação da vida. A vida traz para a gente o caos, mexe no que está estável, desarruma o que parecia estar bonito. Mas aí Jesus nasce, e por incrível que pareça, continua desarrumando as coisas. Por incrível que pareça, continua desarrumando as coisas. E isso gera medo na gente. Mas é uma santa desorganização. É para trazer algo novo,
é para gerar vida. E só vencemos o medo através da obediência à voz de Deus, sabendo que Ele sempre tem o melhor para nós. A palavra central é: se coloque no lugar de obediência à voz de Deus. Natal é o nascimento de Cristo, desorganizando medo, nos gerando medo, mas através da obediência à voz de Deus, suplantando medo. Se coloque hoje nesse lugar de obediência à voz de Deus. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5 diz o seguinte: Deus resiste aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Gente, Deus tem prazer nos humildes, Deus tem prazer nos obedientes à sua voz. Deus tem um tempo de exaltar você, mas existe um tempo, gente, existe um tempo. Deus tem prazer em exaltar seus filhos e suas filhas. Meu irmão, minha irmã, eu não sei como foi seu ano, eu não sei quais são as suas lutas, não sei quais são as suas dificuldades, não sei quais são as suas orações não respondidas, não sei quais são as suas frustrações, não sei quais são as suas esperanças, não sei quais são os seus anseios, mas eu tenho algo para te falar hoje no nome de Jesus. Não desanime, não desespere, não busque atalhos, não se revolte, não murmure, não brigue com Deus. Aprenda a escutar a voz de Deus e dizer: Ele tem o melhor para mim, eu vou em direção à voz do Pai, Ele sabe o que é melhor para mim. Aprenda algo. O Natal, Cristo, na sua história, não apenas nasce, mas se desenvolve junto ao caos. Eu vou repetir isso aqui. Você percebe que o Natal, o nascimento de Jesus, desorganizou todo mundo? Cristo se desenvolve junto ao caos, e só se vence esse caos com obediência à voz de Deus. Não desanime, obedeça. Deus não tem pedra para os seus filhos, Ele tem pães. Deus não tem tempestade para os seus filhos, Ele tem vitória para os seus filhos. Se Ele falou que você vai chegar do outro lado, é para lá que você vai. E o melhor de tudo, Ele está com a gente no barco. Eis que estarei convosco todos os dias, todos os dias. Os olhos de Deus estão sobre você. Ele não deixou de prestar atenção em você. Se você está passando por lutas, meu irmão, se você está passando por dificuldades, não é porque Deus se esqueceu de você. Confie no caráter de Deus, confie na bondade de Deus. Ele é bom e Ele tem suas razões, seus propósitos, seus caminhos. E se Ele não me abençoou ainda, não é porque Ele está me punindo, mas para que seja Natal. Mas eu tenho medo, Deus, o que eu vou fazer? Olha, José teve medo e disse assim: seja feita sua vontade, Senhor. O Senhor tem o melhor para mim. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Mas eu tenho medo, Senhor. Maria também teve medo e ela falou assim: eu sou uma serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. Olha que lindo isso aqui, gente. Nós também temos medo, é óbvio, mas vencemos o medo escutando a voz de Deus e obedecendo ao Senhor. Eu sou um servo de Deus, cumpra-se em mim a sua palavra, Senhor. Eu sou um servo do Senhor, cumpra-se em mim a sua palavra. A palavra de hoje é obediência ao Senhor para se vencer o medo. Essa é a palavra de Deus para a gente nesse Natal. Deus, gente, ao seu tempo vai exaltar você. Deus é o teu tempo, vai visitar você. Por isso não desanima, obedeça. É Natal, e só é Natal para quem traz a vida, Cristo, vencendo o medo em obediência à sua voz. Quais são os seus medos hoje? Quais são eles? O que tem feito
você de não prosseguir em direção ao que Deus tem para você? Quais são eles? O que tem feito com que esses medos te paralisem a ponto de você não ser a sua melhor versão? E em segundo lugar, o que você tem se boicotado a ponto de dizer assim: não, eu não quero. Eu não quero escutar a voz de Deus e obedecê-la. Será que você não tem obedecido ao Senhor por causa do que os outros vão pensar? Obediência à voz de Deus é colocar a sua vida em risco, mas sabendo que Ele é o dono da vida, e se Ele está no barco, nada vai acontecer, tudo coopera para o meu bem. Nesse Natal, a minha pergunta a você é uma só: o que Deus tem falado para você que você não tem obedecido? Que seja Natal hoje, diga sim. Diga sim. 2 apelos eu tenho para você hoje. Primeiro, você quer começar uma vida nova com Jesus? É o primeiro apelo. Se o que eu falei aqui fez todo sentido para você e está na hora de aprumar a sua vida com Cristo, você quer começar essa vida nova? Então eu queria nesse momento que você fechasse seus olhos, abaixasse sua cabeça e repetisse essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, sou falho. Senhor Jesus, muda a minha vida, muda a minha história. Eu sou teu, eu entrego meu coração a ti, me perdoa, eu sou teu. E assim eu oro no nome de Jesus, amém. Você continua de olho fechado, de cabeça baixada. Você orou comigo? Levanta a sua mão lá no céu. Se você orou, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe você. Mais alguém aqui orou? Deus abençoe você, Deus abençoe você, Deus abençoe você, eu estou vendo. Mais alguém que orou? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe você. Alguém Deus abençoe, Deus abençoe. Alguém na galeria? Mais alguém na galeria? Mais alguém? Deus abençoe você, eu estou vendo. Mais alguém? Mais alguém aqui embaixo? Lá atrás eu estou vendo. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, minha querida, eu estou vendo você. Deus te abençoe. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, mas hoje está voltando. O Senhor te trouxe aqui hoje para voltar, para ser Natal, recomeço na tua vida. Você que está voltando para os caminhos do Senhor hoje, levante sua mão onde você estiver. Deus abençoe você, eu estou vendo você. Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém aqui? Mais alguém? Lá em cima? Lá em cima alguém? Glória ao teu nome. Eu vou pedir para que todos ainda continuem de olhos fechados. Se você levantou a sua mão, que você fique de pé no seu lugar agora. Você fique de pé no seu lugar. Levantou a sua mão, fique de pé no seu lugar. Isso. Lá atrás. Isso. Ali tem uma senhora, lá em cima também. Fique de pé no seu lugar, onde você está. Isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao teu nome. Vou pedir para que, por favor, alguém chegue naquela família ali e ore com aquela família. Já tem pessoas? Tá, ok. Lá atrás também temos uma moça aqui. Eu vou pedir para que esse povo, eu sei que a gente está com o nosso lugar hoje reduzido, mas que esse povo venha aqui na frente agora. Nós queremos orar e a gente vai terminar. Isso, traga esse povo para cá. Isso, vem aqui na frente. Isso. Enquanto o pessoal está vindo para cá, eu tenho um segundo apelo para fazer para você. O que você hoje precisa obedecer à voz de Deus? Qual o medo que você precisa vencer nesse Natal? Se você tem algum medo e você quer entregar isso diante do Senhor, queria que você se colocasse de pé agora, dizendo assim: Senhor, eu tenho um medo que eu preciso entregar para você. Tem algo na minha vida que eu preciso suplantar. Fique de pé no seu lugar. É uma forma da gente fazer um apelo, dizendo assim, ó, para a igreja do Senhor, dizendo assim: Senhor, tem algo no meu coração que eu preciso entregar. Tem algo no meu coração que eu preciso entregar a Ti nesse Natal. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.
Glória a Deus. Que bom que você está aqui, minha querida. Deus te abençoe muito. Se você tem algum medo, algo que você precisa vencer, é o seu momento de ficar de pé e falar assim: Senhor, eu quero me entregar à sua voz. Me entregar à sua voz. Senhor Jesus, nós entregamos esse povo que está aqui à frente a Ti. Esse povo discípulo do Evangelho. E eles querem o Senhor. Te peço consolo para aqueles que estão lutados. E eu te peço, Senhor, que no nome de Jesus, o Senhor venha abraçar esse povo agora. E eles possam ser novos em Ti. Ajuda a gente como igreja, Senhor, como igreja, a cuidar desse povo. Eu te peço, Senhor, no nome de Jesus também, por esse povo que está de pé, que precisa tomar uma decisão de seguir a Tua voz em algo, de vencer o medo. Que haja nascimento Teu através da coragem desse povo de seguir a Sua voz. Obrigado por esse momento. Senhor, nós te pedimos, Senhor, que todo luto, toda dor, toda escassez seja amparado pela Sua presença. E eu venho te pedir, no nome de Jesus, que esse Natal possa significar nascimento para muita gente aqui. E assim eu oro, no nome poderoso do Seu Filho. Amém. Você pode ficar de pé, nós vamos cantar uma canção agora. Vamos cantar? Temer porque, Aleluia. se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Você pode soltar a sua voz, diga: Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em Ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em Ti, vivo do que creio, mas vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em Ti. A tempestade, diga: a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em Ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a mim, não vão roubar a minha fé em Ti, meu Deus, em Ti, meu Deus, em Ti, meu Deus. Temer porque, se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em Ti, eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em Ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em Ti, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, glória, a Ele a glória.
para sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê paz. E assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Feliz Natal, gente! Até a noite. Deus abençoe vocês.